amigos do canal, tudo bem? Então hoje nosso assunto parece que é curto, não sei se ele vai desdobrar muito, mas a princípio é um tópico que é bem importante na vida de um casal. A princípio ele está dentro assim do tema comunicação, mas ele tem um viés também muito particular, que é o tópico do pedir desculpas. Quando a gente erra, é de bom tom reconhecer o erro e, mais legal ainda, é você chegar ao ponto de reconhecer para o outro e pedir desculpas. Por que isso chega a virar um tópico ou um vídeo sobre relacionamento? Porque muitas pessoas têm dificuldade de pedir desculpas. Homens e mulheres, mais homens. Parece que eu fico pegando no pé aqui dos homens, mas não é. Eu estou só reproduzindo aquilo que eu observo e aquilo que eu acompanho, aquilo que eu estudo ao longo dos anos. E por que será que tem uma incidência maior de homens com dificuldade de pedir desculpas? Por causa do ego. O ego masculino tende a ser um pouco mais rígido nesse aspecto. Então, mas eu também já vi várias mulheres que têm a mesma dificuldade. E o mais importante não é ficar nessa disputa homem e mulher, quem erra mais, quem erra menos. Eu menciono porque eu acho relevante mencionar quando tem essa discrepância aí de incidência. Mas vamos lá, por quê? O que tem a ver o ego com não pedir desculpas? Porque pedir desculpas é um exercício de humildade, de você reconhecer, de você colocar o seu ego ali para o escanteio e assumir o erro. Pô, foi mal, não devia ter feito dessa forma, me desculpe. E isso, para algumas pessoas, por enquanto, é muito doloroso. Porque se o ego está ali forte, ele acha isso uma ofensa. Ele não gosta dessa engrenagem. E aí muitos acabam indo pelo caminho do eu vou pedir desculpas, mas indiretamente. Eu vou me aproximar, eu vou esperar primeiro passar aquela coisa, aquele mal-estar inicial, aí depois eu me aproximo, ou eu faço alguma coisa legal que represente simbolicamente uma desculpa, mas sem ser oficialmente um pedido de desculpa. Eu advogo a causa do pedido oficial de desculpas. E isso está linkado a um tema maior ainda, que é o do perdão. Não há relação sem perdão, porque não existe ser humano que não erra. Então todos nós vamos errar ao longo da jornada, né? E especialmente na jornada de relacionamento. Então o perdão é como se fosse um item indispensável nessa jornada. Porque se a gente vai errar, para que esse erro seja dissolvido, vai precisar da energia do perdão. E a energia do perdão entra com muito mais facilidade quando tem o pedido de desculpa. É possível perdoar o outro sem ele ter reconhecido o erro ou sem ele ter pedido desculpas? É possível. Porque o perdão é uma coisa que parte da consciência daquele que foi alvo do erro. Eu simplesmente posso pensar, poxa, a pessoa errou, mas ela é humana, ela estava de cabeça quente, tem outras tantas qualidades, não vale a pena eu ficar aqui reverberando nesse ressentimento, nessa mágoa, então deixa, passou, eu perdoo. Tem gente que acha que é até feio perdoar, porque perdão é só Deus. Não, perdão no sentido humano, no sentido psicológico, de você desculpar, de você não ficar mais preso ao erro que o outro cometeu. Perdoar no sentido psicológico é isso. Claro que quanto maior é o erro, mais difícil e mais profundo precisa ser o perdão. Já que a gente entrou também nesse tema tão fundamental que é o perdão, vale a pena lembrar o seguinte: se você perdoou, perdoa de vez, perdoa com vontade, perdoa de forma inteira e profunda. Porque dizer que perdoou, ou até mesmo acreditar que perdoou, mas logo ali na frente você está trazendo o tema de volta, está jogando na cara, está falando, não, mas você errou aquilo lá atrás. Aí pode ser que você não tenha perdoado de verdade. Aí eu vou dizer, tá vendo como é que eu não estou pegando no pé dos homens?
já é uma incidência maior do público feminino. Esse tipo de conduta. Não, eu perdoei, ele errou comigo, mas eu perdoei. E no momento oportuno eu acabo tocando naquela ferida de novo. É quase como se eu estivesse querendo me vingar da pessoa pelo erro que ela cometeu. Ué, mas você não perdoou? Era um perdão parcial. Não foi um perdão total, não foi um perdão inteiro. Porque quando é um perdão inteiro, e aí você passa daquela história, aí surgem outras histórias, normal, vida de casal. E você soma essa história nova com a história lá atrás, não perdoa. Você pode até mencionar a história lá de trás por um fator didático, se a pessoa estiver errando o mesmo erro. Especialmente se a pessoa estiver errando o mesmo erro. Mas o tempo todo fazer referência ao erro do passado, isso de verdade é um sinal que não perdoou. E tudo bem, entre aspas, porque isso sinaliza que você precisa avançar um pouco mais. Subir um pouco mais esse degrau aí do perdão. E aí eu volto para a necessidade, para a importância do pedir desculpas. É infinitamente mais fácil perdoar quando a pessoa reconhece o erro e pede desculpas. E tem gente que parece que tem até uma aversão do perdão, parece que é uma coisa feia, do perdão não, me desculpe agora do pedir desculpas, parece que é uma coisa feia, parece que é uma humilhação. Ou tem gente que fala assim, mas o que adianta? Eu peço desculpas com muita facilidade e daqui a pouco estou errando de novo. Também não é isso, né? Não é essa a ideia. A ideia é você pedir desculpa também de forma sincera. E se você reconhece de verdade que errou, é um arrependimento verdadeiro. Pedir desculpas está dentro assim de um código de convivência. Está no mesmo código de falar por favor, muito obrigado, dá licença. Tudo isso é código de boa convivência. Não minimize, não ache que não é importante, que dá para a gente passar sem chegar nesse ponto. O erro já passou, vamos esquecer isso, não precisa falar nada não. Tem pessoas que dizem que desculpa é arma de otário ou de bobo. Não, pedir desculpa não é arma de otário nem de bobo. Pedir desculpa é um gesto de educação e de humildade. E quando você usa essa educação e essa humildade no seu casamento, você consegue uma harmonia mais rápida e mais inteira depois das desavenças possíveis, né? Então é isso, pedir desculpa é importante, perdoar é absolutamente necessário. Vamos aproveitando aí esses pequenos toques para a gente incluir na nossa vida de relação, tá bom? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus.